Vamos orar. Pai Santo, nós queremos, reunidos agora em nossos lares, dessa forma, nós queremos exaltar o Teu nome, pois cremos que o Senhor está presente no nosso meio. Cremos que a Tua presença nos une. Cremos que a Tua presença faz de cada um de nós não apenas um assistente nesse momento, mas filhos do Senhor que glorificam e que exaltam o Teu santo nome. Peço ao Senhor uma visitação especial do Teu Espírito Santo, um renovo, porque somos sabedores, ó Deus, de que sem a ação do Teu Espírito, sem a condução do Teu Espírito, sem a presença do Teu Espírito, nós não seremos abençoados, nós não seremos edificados e o Teu nome verdadeiramente não será santificado por nós. Por isso, ó Espírito Santo, esteja nos enchendo da Tua presença, cria em nossos lares um ambiente propício ao louvor e à adoração a Ti, que todos nós, ó Pai, possamos celebrar o Teu nome na beleza da Tua santidade. Fala conosco, visita-nos, que a Tua palavra, ó Deus, traga refrigério para todos nós e que esses momentos sejam momentos renovadores das nossas forças e da nossa esperança no Senhor. Queremos proclamar que Tu és grande, que Tu és Deus sobre todas as coisas, que Tu és o nosso único Deus, o eterno, que reina para todo sempre. Que seja assim, que haja essa visitação do Teu Espírito em nós e no nosso meio, que o Teu nome seja celebrado, pois pedimos que seja assim, em o nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. O esplendor de um rei, vestido de majestade, deixa a terra se alegrar, deixa a terra se alegrar, deixa, Senhor, a terra se alegrar. Envolve-se em luz, treme ao ouvir Tua voz, treme ao ouvir Tua voz. Grande é nosso Deus, eu cantarei, grande é nosso Deus, então verei quão grande nosso Deus.
então verei quão grande, grande é nosso Deus, grande é nosso Deus, eu cantarei, grande é nosso Deus, então verei quão grande, grande é nosso Deus. De idade a idade levanta. Vamos repetir essa estrofe. Declare. De idade a idade levanta, e o tempo está em suas mãos, o início e o fim, o início e o fim. O Deus que é três em um, Pai, Filho, Espírito Santo, o leão e o cordeiro, o leão e o cordeiro, grande é nosso Deus, eu cantarei, grande é nosso Deus, então verei quão grande, grande é nosso Deus. Tens o nome sobre os nomes, tu és digno de louvor. Sim, eu cantarei, grande é nosso Deus. Tens o nome sobre os nomes, tu és digno de louvor. Sim, eu cantarei, grande é nosso Deus, grande é nosso Deus, eu cantarei, grande é nosso Deus, então verei quão grande, grande é nosso Deus. Então minha alma
Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, glória a Deus, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração. E então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Grandioso é o nosso Deus, grande é o Senhor, grande os teus milagres são. Sim, grande é o nosso Deus, eu cantarei. Grande, então verei quão grande és tu, Senhor. Pai, podemos celebrar, podemos exaltar, podemos glorificar o teu santo nome, sabedores de que o Senhor já nos libertou, que somos livres em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja o teu santo nome. Clamamos, ó Deus, por esse tempo que temos passado. Tempo difícil, tempo de dores, tempo em que a dor se aproxima cada vez mais dos nossos amados, de pessoas conhecidas, de pessoas da família. Ó Deus, se não for o teu Espírito Santo nos fortalecendo e nos consolando, o que será de nós? Por isso nós pedimos, tem misericórdia de nós, tem misericórdia dos enlutados, dos entristecidos, dos abatidos, dos aflitos, dos afligidos. Tem misericórdia
dos hospitais lotados, das UTIs abarrotadas. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles familiares que nem sequer podem ver os seus. Tem misericórdia daqueles que estão dentro de suas próprias casas, mais isolados. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão perdendo o emprego, daqueles, ó Deus, que já estão fazendo a conta do pão de amanhã. Ó Jesus, que todos nós estejamos aguardando no Senhor, e que a nossa fé, a nossa esperança esteja sempre no Senhor, porque somos sabedores, ó Deus, de que o Senhor é por nós e de que a tua graça nos sustenta. Louvado seja o teu nome, que a nossa esperança permaneça nesses dias, em todo o tempo, no Senhor, e que possamos declarar que tudo é teu, e que estamos debaixo dos teus preciosos cuidados. Que seja assim para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Os espaços deste mundo são demais, Deus os contou. Meu coração lá no fundo, espaços não encontrou. Que devo, Senhor, fazer? Como usar os meus passos? Como posso te oferecer no meu coração espaços? Espaços são teus, ó Deus, e como são teus meus passos, possam teus passos serem meus, ocupa em mim os espaços. Que devo, Senhor, fazer? Como usar os meus passos? Como posso te oferecer no meu coração espaços? Espaços são teus, ó Deus, e como são teus meus passos, possam teus passos serem meus, ocupa em mim os espaços. São teus, ó Deus, e como são teus meus passos, possam teus passos serem meus, ocupa em mim os espaços. Amém.
Salmo 137. Um salmo precioso. Eu particularmente gosto muito desse salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá haviam, nós pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor na terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu a Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a, até aos fundamentos, filha da Babilônia, que has de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Que o Senhor nos abençoe, nos dando direção e entendimento da palavra dele para os nossos corações e para esses dias. O autor desse salmo é desconhecido, mas eu creio que ele é um daqueles que foram levados cativos para a Babilônia, e ele representa todo o povo. Ele não fala das emoções e dos sentimentos dele, mas ele fala dos sentimentos de todos. Ele diz: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos, nós chorávamos, lembrando-nos de Sião. Ele usa um plural, portanto, ele coloca todo o povo, ele coloca aquele grupo que juntamente com ele se assentava às margens daqueles rios da Babilônia e levantavam pranto, levantavam choro, por causa da circunstância que eles estavam vivendo, do momento que eles estavam passando. É um salmo de recordações, porque as palavras aí estão no passado, os verbos estão no passado. Ele está recordando aquele tempo em que eles foram envolvidos por uma situação difícil de cativeiro, de liberdade cerceada, limitada. Quando as tropas de Nabucodonosor invadiram Jerusalém, e aquele cerco fora avassalador, destruidor. Os exércitos da Babilônia invadindo Jerusalém destruíram as famílias, destruíram os idosos, o povo, as vinhas. O templo de Jerusalém fora destruído, queimado.
Ele está, portanto, relembrando esse cerco, o que havia acontecido e como eles foram tirados de Jerusalém e levados, portanto, escravizados, cativos para a Babilônia. Portanto, aqui nós temos as expressões dos sentimentos de quem passou pelo cativeiro, de quem não tinha mais liberdade, de quem estava limitado na sua liberdade pela escravidão. Este salmo, ele não tem um conteúdo assim doutrinário, um conteúdo messiânico, e também é por isso que eu gosto dele, porque ele é a expressão do sentimento, ele é a expressão sem preocupação de uma oração que se desabafa, que expressa a alma diante do Senhor, que põe para fora o que estavam sentindo. É por isso que a gente estranha a parte final dele, quando ele invoca vingança sobre Edom, sobre a Babilônia, quando no último versículo ele diz: feliz daquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. É o desabafo da alma que está se vendo limitada, que está se vendo, portanto, cerceada, e então coloca os seus sentimentos diante de Deus. Portanto, nós temos que aprender, e nós temos que aprender aqui esse lamento saudoso pelo que eles não podiam mais fazer. É o primeiro princípio, digamos, que a gente pode aprender com esse salmo. Esse salmo é um lamento de saudade por aquilo que eles não podiam mais fazer. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá haviam, nós pendurávamos as nossas harpas, porque aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. É um lamento porque eles não podiam mais cantar. O rio, que antes era um lugar de oração, um lugar de meditação, um lugar para se observar o fluxo da existência, o fluxo contínuo da vida, tornou-se, portanto, um lugar de lamento. Eles se assentavam, e nessa expressão nós nos assentávamos, e estava a impotência, a ilustração da impotência deles, ou seja, não há o que fazer. E você tem se sentido assim nesses dias? O que fazer? Não há o que fazer. Só há choro, só há pranto. Ele diz: nós chorávamos, lembrando do tempo bom, lembrando de Sião, lembrando da nossa família, lembrando das alegrias vividas, lembrando dos nossos encontros, lembrando da celebração no templo, daquela voz quando nos diziam: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles apenas lembravam, mas não podiam fazer, e por isso choravam. Quantas vezes já choramos com essas lembranças desse tempo? Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, a uma espécie de solidariedade das harpas que não se alegravam, que penduradas foram silenciadas do som, não podiam produzir som, não podiam produzir música, melodia, alegria, estavam apenas ali para serem vistas quietas, sem celebração.
Geralmente, depois de um dia de trabalho, o judeu se alegrava com cânticos, eles faziam festas, mas agora eles diziam: os nossos opressores, que nos levaram cativos, eles nos pedem canções, eles pedem que a gente se alegre, que fôssemos alegres, que cantávamos os nossos cânticos de Sião. Era um pedido de escárnio, era um pedido de zombaria, de insultos, de piadas tolas. É quando você está vivendo os seus piores momentos e alguém que quer fazer graça com você. E alguém que quer brincar quando você não está para brincadeira. Que alguém que aparece para querer contar uma piada, querer fazer uma brincadeira de mau gosto. Alguém que sabe como você é. Não simplesmente como você era, mas como você é, e diz para você: você não confiava? Onde está a sua fé? Mas zombando, vendo o que você está passando e não sendo solidário com você, faz essas perguntas de escárnio. Ele está, portanto, expressando o seu lamento saudoso desse tempo de liberdade e de celebração. Segundo, eles se recusavam a estarem se adaptando àquele momento, ao cativeiro, e esquecendo das raízes que eles tinham. E eu quero dizer para você nesse instante: não se esqueça das suas raízes, não se esqueça da sua igreja, não se esqueça dos seus irmãos, não se esqueça das celebrações no templo, não vá se adaptando a lives, não vá se adaptando a um culto online, não vá se adaptando a esse momento e achando que esse momento pode satisfazer as suas necessidades espirituais, os seus anseios espirituais, porque é quando nós estamos no templo que atentamos pela presença do Senhor, na presença do Senhor, que Ele fala conosco, que Ele ministra a voz dEle. Nos versículos de 4 a 6, eles dizem: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Qualquer outra coisa pode me dar alegria, mas eu continuo preferindo Jerusalém. Eu continuo preferindo a comunhão com os irmãos. Eu continuo preferindo a celebração no templo do Senhor, com os meus amados. Ele diz, portanto, que ele está numa terra estranha. Observe que ele não diz assim: o meu canto, ele diz que é o canto do Senhor. Como entoaria eu o canto do Senhor em terra estranha? Vivemos num tempo estranho, irmãos. Num tempo desconhecido, num tempo inimigo. Mas eles tinham um pacto com Jerusalém, de manter vivo o desejo de ainda se alegrar do retorno, da celebração, de voltar para Jerusalém. Há também um desejo expresso aqui de ira e de ódio por tudo o que estava acontecendo. Versículos 7 a 9, eles dizem:
contra os filhos de Edom. Lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai até os fundamentos. Ele está lembrando daquele momento em que eles tomaram Jerusalém e que os filhos de Edom, no cerco e naquilo tudo, eles gritavam: acaba com tudo, destruem tudo, arrasaia, arrasaia. Eles estão lembrando desse episódio. E aí, ele diz: filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Dias assim como os que estamos passando são revoltantes, despertam de fato a ira, o ódio em nosso coração, quando a gente vê pessoas oportunistas, quando a gente vê esse lançar incontrolável de fake news, de superfaturamentos, de gente se aproveitando da crise para tirar proveito. Isso desperta a ira, desperta o ódio, porém a gente precisa ter muito cuidado com esse sentimento, pois a vingança não nos cabe. A vingança cabe a Deus. A recomendação de Romanos é: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. A ira, ela tem o seu lugar diante da injustiça, mas cuidado. Hoje, quando eu estava caminhando, eu passei por um senhor, e ele não usava máscara. E quando eu passei e olhei para ele, eu pensei assim: miserável, já nessa idade e andando por aí sem proteção. A gente precisa ter cuidado. Eu preciso ter cuidado, porque senão a nossa revolta vai tomando lugar no coração da gente, e daqui a pouco a gente está com esse tipo de imprecação, de desejo de vingança. Edom era irmão de sangue de Judá, ambos descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Ou seja, havia família. A gente não sabe quem é o nosso próximo, quem é o outro, mas sabemos que ele é o alvo do nosso socorro, do pedido da nossa misericórdia a Deus, da nossa ajuda. E eu quero compartilhar, concluindo, duas lições para nós nesse salmo. Primeira, vai passar. Você poderia repetir comigo aí na sua casa? A sua alma pode falar isso? Vai passar. Vai passar. Vai passar. O salmo é uma lembrança de um tempo que passou. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, passou. O tempo de ficar assentado e chorando vai passar. Aliás, ele nem precisa existir, porque você é consciente de que Deus tem o controle de todas as coisas. Mas existem circunstâncias, irmãos, em que a dor é tão grande que é inevitável o choro, que é inevitável o lamento diante da perda, diante das notícias. Só se a gente for insensível à dor do próximo,
e do próximo bem próximo, mas vai passar. Demorou. O cativeiro babilônico durou cerca de 70 anos. Mas por que a gente não tem nenhum salmo falando do Egito, do cativeiro do Egito? Do tempo que eles passaram escravizados no Egito? Por que o cativeiro babilônico e assírio tem tanta ênfase na Bíblia, mas o Egito não? Por que não se fala tanto daquele tempo do Egito, que durou séculos? Segundo os estudiosos, o tempo que eles passaram no Egito escravizados pode ter durado mais de 270 anos, e para outros até mesmo 400 anos. Muito mais do que os 70 anos do cativeiro babilônico. O que a gente precisa, portanto, aprender e ter em mente aqui para o nosso coração é que vai passar. E quando passar, nós vamos cantar, não o Salmo 137, nós vamos cantar o Salmo 126, que descreve como eles ficaram quando passou, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por ele. Com efeito, você vai poder responder: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Será o tempo do júbilo, da celebração, vai passar. E nós vamos celebrar a nossa liberdade, vamos ficar como quem sonha, e aí a gente vai olhar para o passado e não vamos sentir mais dor, não vamos mais chorar, porque passou. Mas a segunda lição, o segundo princípio que eu gostaria que você pensasse é: quando passar, qual lição você aprendeu? Qual salmo você vai escrever? O que você vai contar desse tempo? Será que ainda haverá ódio como havia aqui? Será que você vai expressar a sua gratidão? Você poderá dizer que não se apegou e não se entregou aos prazeres da Babilônia? Porque eles, cativos na Babilônia, eles tinham uma área destinada a eles, em que eles podiam plantar, em que eles puderam construir suas casas, fazer família, casar, aquela coisa toda. Será que eles se negaram e disseram: eu não vou me esquecer de ti, Jerusalém, a minha maior alegria? Eles não entraram e não encontraram um louvor estranho para adaptarem àquele momento. Será que você vai ter esse salmo? Contar o seu testemunho de que você está disposto a olhar para frente? Sabedor de que muitas lutas ainda esperam você? Olhe para frente com honra, com tudo que ainda vem pela frente. Olhe com garra, porque a parte B, a parte final do Salmo 126, depois dessa alegria, eles se depararam com a realidade. Eles disseram: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Quem sai andando
e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. Os que semeiam com lágrima, eles voltarão. Há muito o que fazer depois. E quem será você depois? Qual será o seu testemunho depois? Que você tenha um belo salmo para escrever, para se lembrar e dizer: naqueles dias, quando eu estava oprimido e com a minha liberdade limitada, eu louvei ao Senhor com a minha família. Eu restaurei relacionamentos. Eu exaltei a Deus, o meu Criador. Eu não tornei o meu tempo vão. Eu me aproximei do Senhor e busquei o Senhor de todo o meu coração. Que o Senhor abençoe os médicos, que o Senhor se lembre deles e lhes faça justiça e os abençoe e os guarde. Que esse seja um exemplo de salmo para você, para esse tempo novo que nos espera, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Quando a canção termina e a música acaba, segue sendo Deus, segue sendo Deus. Quando eu não entendo o mundo e a fé está faltando, segue sendo Deus, segue sendo Deus. Te louvarei, porque és Deus, e como tu não há outro Deus. Segue sendo sigai sendo Deus, e para sempre o serás. Quando as tormentas crescem e minhas forças desfalecem, segue sendo Deus, segue sendo Deus. Quando o mar se embravece e meu coração decresce, segue sendo Deus, segue sendo Deus. Te louvarei, porque és Deus, e como tu não há outro Deus. Segue sendo Deus, sigai sendo Deus, e para sempre o serás.
Senhor o abençoe e o guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e lhe dê paz. Que o Senhor continue tendo misericórdia de nós e nos guarde nesses dias, hoje e para sempre. Amém. Amém.